Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Abulai Dabov, daqui falo para o canal Acessibilidade para Todos. Hoje iremos falar do que aconteceu na semana desportiva dos jogos de futebol desta terça e quarta e talvez até quinta-feira. Acho que os jogos só foram terça e quarta. Nomeadamente fazer o resumo dos jogos da Taça da Liga, que aconteceram nomeadamente nos três grandes, e ainda podemos falar do resultado, pelo menos do resultado do Sporting de Braga. Vamos começar pelo jogo do Porto, onde o Porto se deslocou fora do continente para defrontar o Santa Clara nos Açores, no estádio Santa Clara, no estádio de São Miguel, onde foi perder por 3-1. Ora bem, este jogo foi um jogo no qual o Porto fez uma exibição um pouco sofrível e onde o Santa Clara teve muito mérito ao conseguir esta vitória, porque, pelo que percebi, foi sempre uma equipa foi sempre a equipa mais perigosa ao longo do encontro, embora o Porto tenha tido alguns momentos de perigo, a qual talvez pudesse até ter empatado a partida, mas só na segunda parte. A primeira parte do Santa Clara esteve sempre por cima, acabou por ir para o intervalo em vantagem com 1-0 no placar. Depois, na segunda parte, o Santa Clara consegue fazer o 2-0, numa entrada muito idêntica do Santa Clara na segunda parte, sempre a criar muito perigo e a conseguir dar cabo da defesa dos jogadores do Porto, até porque é preciso fazer a referência de que o Porto neste jogo rodou 10 jogadores em comparação com os outros jogos que andava a fazer do campeonato e a Liga dos Campeões, tendo o jogo da Taça da Liga contra uma equipa mais pequena. O Porto tentou dar oportunidade a outros jogadores, mas mesmo assim considero que o Porto deveria ter feito mais, tendo em conta que mesmo as segundas linhas do Futebol Clube do Porto são superiores aos do Santa Clara, às primeiras linhas do Santa Clara, por exemplo. E isso não aconteceu. Vimos um Santa Clara muito perigoso, muito ambicioso. Sabia que se ganhasse ao Futebol Clube do Porto, provavelmente daria um passo muito gigante para apurar-se no Final Four. Recordo que agora o Futebol Clube do Porto vai receber o Rio Ave. O Porto já está fora da Taça da Liga, já não tem hipótese, mas o Rio Ave ainda tem, mas precisa de ganhar 3-0 ao Porto no Dragão, não é fácil. Portanto, o Santa Clara tem muitas possibilidades de poder passar o grupo em primeiro lugar e marcar presença na Final Four, e merecidamente, porque fez um jogo muito competente com o Futebol Clube de Porto, isto apesar de não ter ganho ao Rio Ave em Vila do Conde na primeira jornada deste grupo. Falar, duração, parar, botão. Pronto, o Porto acabou, o Santa Clara, como eu estava a dizer, empatou esse jogo na primeira jornada a 2-2 em Vila do Conde com o Rio Ave, esteve a vencer e ainda desperdiçou um penalti que poderia pôr o Santa Clara numa posição, aliás, poderia até já apurar o Santa Clara, se o Santa Clara tivesse ganho ao Rio Ave na primeira volta, na primeira jornada. Aliás, o Santa Clara tinha 6 pontos, e o máximo que o Rio Ave poderia fazer eram 3, e o Santa Clara estaria automaticamente apurado. Portanto, o Santa Clara terá que esperar por esse jogo para perceber o que é que o Rio Ave é capaz de fazer no Dragão, para ver se o Rio Ave não consegue vencer por 3 golos de diferença e avançar na Final Four às meias finais. Passaremos então para outro jogo que aconteceu no mesmo dia. Foi na terça-feira, o jogo do Porto, e o jogo do Sporting também foi na terça-feira. Foi em casa contra o Famalicão, um jogo em que o Sporting estava quase obrigatoriamente, tinha que ganhar esse jogo, porque senão tinha que ganhar o segundo jogo por uma diferença de golos muito, muito grande. E acabou por conseguir a vitória, a equipa do Sporting, e tem tudo agora para passar à Final Four da Taça da Liga. Ganhou por 2-1, com golos de
Emanuel Ugarte aos 8 minutos. Depois, na segunda parte, Nuno Santos ainda marcou lá por volta dos... quando faltavam para aí 15 minutos para o fim. E fez o 2-0. E o Famalicão ainda deu uma réstia de esperança ao conseguir marcar um golo aos 90 minutos, por intermédio de Heriberto Tavares, reduzindo assim a marca para 2-1. Mas foi um jogo a qual o Sporting dominou quase sempre. O Famalicão teve um pouco aquém daquilo que poderia fazer, sendo que o Famalicão em muitos jogos que já fez contra o Sporting e que desde que regressou à Primeira Liga, na época 2019-2020, fazia grandes jogos com o Sporting, nunca perdia. Agora perdeu pela primeira vez desde que regressou à Primeira Liga. Perdeu pela primeira vez um jogo contra o Sporting, coisa que parecia que não iria acontecer tão cedo, acabou por acontecer. O Sporting ganhou por 2-1, merecidamente. Agora o Sporting com um jogo tem 3 pontos, tem um jogo somado e 3 pontos. O Famalicão também tem 3 pontos, com um jogo somado. Mas agora o Sporting tem que jogar com o Penafiel na última jornada, e o Famalicão não vai jogar nenhum jogo, porque já fez 2 jogos. E o Sporting, se não perder, passa às meias finais da Taça da Liga, na qual é detentor do título que tinha conquistado o ano passado, como sabemos, na final frente ao Sporting de Braga, com um gol de Pedro Porro. Portanto, estou a ver grandes possibilidades. A equipa é dos 3 grandes que tem mais possibilidades de passar à fase seguinte. É verdade que é fora de casa, mas é em Penafiel, é contra uma equipa de segunda liga, a qual o Sporting só precisa de empatar para passar para passar às meias finais. Porque se o Sporting, por exemplo, perder, coisa que me parece que não vai acontecer, o Famalicão passa, porque ganhou ao Penafiel por 5-0, e o Sporting, a vitória que teve, só foi por 2-1. Mas o Sporting, julgo que não precisará dessa diferença de golos para carimbar a passagem à Final Four da Taça Liga, uma vez que só lhe basta pontuar frente a uma equipa que lhe é bem inferior. E assim podemos fechar o capítulo Sporting e passarmos rapidamente para o jogo que aconteceu na quarta-feira, que depois, frente a frente, a vitória de Guimarães e Sport Lisboa e Benfica, no Dom Afonso Henriques. Um jogo a qual o Benfica, nos primeiros 20 minutos, a primeira parte quase toda, tirando os últimos minutos, estava a ter um jogo muito tranquilo mesmo. Começou muito bem. Esteve a ganhar ao Vitória de Guimarães por 2-0 e por 3-1. Começou com um gol de Pizzi, ou com um autogol até. Acho que foi Bruno Varela a meias com o Alfa Semedo. Começou por se pôr em vantagem aos 7 minutos, a ganhar por 1-0. E depois Pizzi, sim, aos 15 minutos, por volta dessa altura, fez o 2-0. O Guimarães ainda reduziu para o 2-1. Ainda apertou um bocadinho, teve alguns lances de perigo na primeira parte e fez o 2-1 aos 20 minutos, por volta disso, por intermédio de, acho que foi André que marcou o golo. Não me lembro muito bem, ou foi Marco Hedrits ou André, já não me lembro. Depois o Benfica, por volta da meia hora, fez o 3-1 por intermédio de Nemanja Radonjic, ele que jogou muito bem esse jogo, por acaso, teve alguns lances de perigo. Ele que, quando fez o 3-1, protagonizou um momento um pouco polémico, da qual os adeptos do Vitória de Guimarães não gostaram muito. Ele fez um gesto ao tapar os ouvidos, a dizer que não ouvia nada, e os adeptos não gostaram muito e o assobiaram nesse momento. Depois do 3-1, o Benfica adormeceu um pouco, começou a fazer uma exibição um pouco sofrível também, da qual depois deixou-se enganar, porque nos últimos 15 minutos o Guimarães, por intermédio de Oscar Estupinhã, não foi nos últimos 15 minutos, mas foi naquele que eu considero, em primeiro lugar, o pior momento é sofrer um golo a acabar o jogo.
mas depois, logo atrás, é sofrer perto do intervalo. Isso é o pior que pode acontecer, e acabou por acontecer. O Benfica sofreu um gol no último lance do primeiro tempo, sofreu o 3-2, e o jogo depois complicou-se na segunda parte, da qual o Benfica, um pouco surpreendentemente, a estar a ganhar por 3-2, sabia que estava com uma margem curta, mas teve dificuldades na segunda parte, e acabou por pagar um pouco caro. Só não pagou mais caro, porque se o Guimarães tivesse ganho este jogo, o Guimarães apurava-se diretamente. Com um empate, o Benfica ainda está em hipóteses. Já agora dizer que quem marcou o golo do empate, julgo que foi Bruno Duarte, ele que tinha marcado ao Benfica no jogo do campeonato, que o Benfica tinha ganho 3-1. Bruno Duarte também marcou agora o 3-3, que deu alguma esperança ao Vitória de Guimarães de poder até ganhar o jogo, que se caso isso acontecesse, o Benfica também ficava automaticamente fora da Taça Liga, uma vez que na primeira jornada o Guimarães tinha ganho 2-0 ao Covilhã, na casa do Covilhã, do Sporting de Covilhã, o adversário com quem o Benfica vai ter que jogar na próxima jornada, no Estádio da Luz, e a qual o Benfica vai ter que marcar 3 golos para poder passar, porque caso isso não aconteça, por exemplo, o Benfica vai ter que ganhar pelo menos 3-1, 4-2, o Benfica só pode ganhar por uma diferença de 2 golos se marcar mais de 2 golos, ou seja, 3-1, 4-2, 5-3, ou então 3-0, para ser mais simples, porque com 2-0, por exemplo, acho que passa o Guimarães, porque depois aquilo, a média de idades é que faz a diferença, e o Guimarães, a meu ver, tem vantagem sobre o Benfica, porque com Otamendi e Vertonghen, o Benfica, a média de idades do Benfica é claramente mais velha do que a do Guimarães, tendo em conta que temos o Ricardo Quaresma também no Guimarães, que também não é propriamente novo, mas pronto, é só um dado estatístico. O Benfica vai ter que ganhar esse jogo por uma diferença um pouco expressiva, para poder passar à meia-final da Taça da Liga, porque se isso não acontecer é mais um objetivo falhado, e o Benfica já está a ter algumas dificuldades em ganhar os seus jogos nesta fase. Começou bem a época, claro, é verdade. Eu ainda considero que o Benfica está melhor do que a época passada, mas já está a ter alguns momentos que também é normal, às vezes que estas equipas passam por os momentos, mas o Benfica ainda está dentro dos seus objetivos, e eu penso que ainda tem hipóteses de qualificar em todas elas. Até na Liga dos Campeões ainda está em segundo lugar, à frente do Barcelona, está líder do campeonato. Taça da Liga também ainda tem hipóteses. Taça de Portugal ainda está na competição, portanto ainda o Benfica não falhou um objetivo, assim por dizer. Está só a passar um momento mais difícil, mas que poderá recuperar. E pronto, só dar aqui uma breve referência. Não posso fazer análise ao jogo porque eu não assisti, ou pelo menos nem sequer vi o resumo. Mas o Braga, não consegui ver o resumo sequer, porque não se falou muito, mas o Braga acabou por empatar com o Passos Ferreira a 0, e só referir que este empate é muito favorável ao Boa Vista, que é outra equipa que está no grupo do Braga e do Passos Ferreira, sendo que o Boa Vista na primeira jornada jogou contra o Passos de Ferreira em casa do Passos Ferreira e ganhou por 2-1, e agora vai receber no seu estádio o Sporting de Braga, e um empate, por exemplo, ao Boa Vista, coloca o Boa Vista nas meias finais da Taça da Liga. E como é a Taça da Liga, e o Braga esta época não tem jogado tão bem, um Boa Vista Braga, que é sempre um clássico, tudo pode acontecer. De resto, espero que tenham gostado. Já sabem, deem um like, subscrevam o canal e até à próxima. Falar, reproduzir, avanço, pausa, ok, desativado.